Estamos de volta, minha gente. E agora vamos falar de um assunto sério aqui, né, Renatão? É verdade, vamos falar um pouquinho sobre o coração e é das mulheres. Estamos recebendo hoje aqui o Dr. Ricardo, cardiologista, que vai tirar todas as nossas dúvidas referente aos nossos batimentos cardíacos. Seja muito bem-vindo, doutor. É um prazer te receber aqui com a gente. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui. Que alegria. Renato, fala uma coisa, você está preocupado com o seu coração? Você tem feito os seus exames em dia? Ai, graças a Deus, eu fiz pro entre o mês de dezembro e janeiro, tá tudo check-up, tá zeradinho. Vamos começar com essa pergunta então. Doutor, qual é a importância de a gente estar sempre com os nossos exames em dia, com o check-up feito aí? Isso é muito importante da gente esclarecer, né? O check-up é importante para toda a população. Obviamente, check-up de coração específico não precisa ser feito em adolescentes, etc. Né? A gente costuma orientar a partir dos 35 anos para quem já tem algum problema de saúde, como uma hipertensão, um diabetes, um colesterol, ou a partir dos 40 para quem não tem nenhum fator de risco. Mas aí já é importante fazer um check-up pelo menos uma vez por ano. E tem algum sintoma específico ali que você identifica que você precisa correr para fazer os check-ups? Eu costumo dizer que dor no peito não é normal, né? Então, quando você tem uma dor no peito, que ela piora com o esforço físico, uma palpitação desproporcional ao que você está fazendo, né? É sempre importante. Desmaio, é importante também. Desmaiar não é normal, então as pessoas que já tiveram desmaio, é importante que procurem um médico para poder fazer essa avaliação. Mas são esses sintomas diferentes. A gente sabe quando a gente está bem, né? Sim. A gente sabe quando está acontecendo alguma coisa diferente. E é importante que a gente dê valor a esses sintomas. Não é, vai passar e está tudo bem. Não. Sentiu alguma coisa, está se repetindo durante a semana, já tem algum problema de saúde, é importante que visite seu médico, que faça o acompanhamento, porque isso pode ser a diferença entre uma doença mais séria ou a cura, né? Eu estou perguntando porque agora com esse tema de ansiedade, né, que está bastante em evidência aí, eu não sei se vocês já tiveram algo relacionado a isso, mas uma das situações que as pessoas se queixam é de dor no peito, né? Quando está tendo uma crise de ansiedade, às vezes sente um pouco o coração bater um pouco mais acelerado. Né? Muito interessante isso, Bruno, porque na verdade a ansiedade é considerada um dos fatores de risco para a doença de coração, né? Então, claro que às vezes a pessoa teve um quadro de ansiedade, uma notícia ruim, algum susto, o coração acelera e isso é normal. Mas o fato de ser muito ansioso, dormir pouco, quando a gente fica ansioso a gente acaba comendo mais, tudo isso agrega risco para doenças de coração. Então a gente considera sim a ansiedade como um dos fatores de risco para problemas no coração no futuro. E doutor, isso quando vem na parte de criança, porque tem muitas crianças que já têm esse índice, é porque é hereditário, alguma coisa ligada à hereditariedade? Olha, já tem alguns estudos mostrando que crianças, em autópsias de crianças que faleceram por algum motivo, já existiam estrias gordurosas nos vasos do coração. Então, crianças que já tinham pressão alta, crianças que já tinham tipo de colesterol, crianças que já tinham pais com grandes problemas de saúde. Então, sim, a doença começa a se instalar na infância e na juventude, se a gente não tiver uma vida mais saudável, uma vida mais regrada. Por isso que é super importante o exemplo dos pais para as crianças e também o acompanhamento das crianças, a orientação, porque, sem dúvida nenhuma, as principais doenças elas vão começar na infância. E eu acho que esses principais problemas, assim, nessas questões, são principalmente, acontecem principalmente por conta da nossa alimentação, ou não? A alimentação é um grande fator, né? Número 1, podemos dizer? A gente pode dizer que está entre as primeiras. Eu acho que a influência genética é muito importante. Então, se você é filho de pais que já tiveram um infarto, já tiveram derrame, já tiveram alguma outra doença, isso é um fator importante. Então, você tem que sempre acompanhar. E a alimentação, sem dúvida nenhuma, é um dos principais fatores. Porque a alimentação também vai piorar a diabetes, pode piorar a hipertensão, né? Então pode piorar o colesterol. Então, e esses são os principais fatores para a doença cardiovascular. Então eu acho que sim, a gente pode falar que a alimentação é uma das principais causas para desregular tanto a parte do coração como outras, né? Também. E doutor, para quem está nos assistindo agora, o pessoal ligou a televisão e está ouvindo a gente falando aqui sobre os efeitos colaterais que dá o coração. Quais que seriam os sintomas que vêm a causar o tal do infarto na vida da pessoa? Então, o infarto é quando você tem uma obstrução do vaso do coração, o vaso que leva sangue para o coração,
Então você tem uma obstrução ou uma oclusão, quando você fecha 100%, e o sangue não consegue chegar de uma forma correta. O principal sintoma nesse momento é dor. Então você sente uma dor no coração. A gente ouve muito dizer, né? Não, o coração não dói. Só quem teve um infarto sabe o quanto dói. Né? Então é aquela dor no peito, em aperto, que irradia, né? Falando que o coração coração não dói. Vezes, a pessoa não tá nem aqui mais para contar se doeu não, né? Não, mas Exato, eu já ouvi isso, então o coração dói. Dói. Uau. Quando está infartando, dói sim. E aí tem vários tipos de dores. A mais comum é aquela clássica, que é a dor no peito, né, em aperto, que irradia para o pescoço ou para o braço, dura de 10 a 15 minutos quando você passou nervoso ou quando fez um esforço. Mas isso não é sempre verdade. Né? Por exemplo, em mulheres, essa não é a dor mais comum. Né? As mulheres têm a dor mais na boca do estômago, que pode vir para o pescoço, pode ir para as costas. Então, o que a gente costuma dizer é, primeiro, estar com um check-up em dia, para saber se você não tem um risco aumentado. E a segunda coisa é valorizar a sua dor. Se você não costuma ter dor no peito, não costuma ter uma dor na região da retroesternal, que a gente chama, né, atrás desse osso, ou no estômago, e você começa a ter, é importante que você vá acompanhar para saber se tem alguma alteração. Nossa, e tem uma coisa curiosa que eu já ouvi falar também, que as pessoas mais novas têm a chance de ser fatal é maior do que as pessoas mais velhas. Você sabe que isso, Bruno, não tem uma certa verdade. Porque a pessoa mais jovem para infartar é porque a doença é mais grave. Então, normalmente, nessas pessoas que infartam com uma idade menor, é mais grave porque a doença já é mais grave, né? Então, existe esta correlação. Mas a idade mais ou menos do infarto é entre os 45 e 70, 50 e 70 anos, né, para homens. Mas isso já vem diminuindo bastante. Hoje a gente já tem a doença arterial coronariana, que nós chamamos, né, que é o infarto em idades mais precoces, 35, 37. Então é por isso que é importante realizar o check-up, ter um acompanhamento com o seu médico, porque isso está acontecendo cada vez mais cedo. Eu não sei se é só uma grande teoria que eu ouvi, mas que os mais jovens têm menos veias. E aí quando entope, eles têm... Não posso estar falando uma grande besteira aqui, tá? E aí quando entope não tem muita saída. Os mais velhos, talvez quando entope, tem uma saída por uma veia diferente. Você sabe o que acontece? Eu digo que o corpo humano é inteligente, né, Bruno? Então, assim, não, a quantidade de veias é normal, mas vamos supor que você já tem uma pequena obstrução, ainda não é uma oclusão, uma obstrução. O seu próprio coração desenvolve atalhos para poder levar esse sangue quando você já tem uma obstrução em algumas veias. Então, aquele indivíduo já com 70, 75 anos, que já tem várias obstruções, o coração abriu novos ramos. Né? E quando o indivíduo é muito jovem, tem um infarto que a gente chama fulminante ou numa artéria muito importante, não deu tempo de desenvolver essa circulação colateral que nós chamamos, esses novos vasos. Então por isso que às vezes é mais grave. O que a mulher em si, doutor, ela precisaria se precaver mediante, uma vez que ela cometeu, que ela teve um infarto, qual seria a dica que você daria para todas as mulheres que estão nos assistindo, que ela viesse a se precaver para não cometer um segundo, um terceiro, ou até mesmo via óbito? Sim, primeiro é controle dos fatores de risco. A gente tem que saber o que essa mulher tinha, se era hipertensão, se era tabagismo, se era sedentarismo. O sedentarismo é um grande fator de risco para doença cardiovascular, é importante se exercitar. Então, primeiro fazer os controles desses fatores de risco. Eu costumo orientar que são 3 coisas que são essenciais: dieta, exercício e medicamento. A partir do momento que você já teve um quadro de um infarto, você vai ter que tomar remédios, né, medicamentos, para que isso não aconteça novamente, até para tirar aquela gordurinha que está no coração ou não deixar ela aumentar, dependendo de qual foi o tratamento que você teve. Então eu acho que a dica é: sempre procure seu médico, alimentação saudável, uma rotina de exercícios, e aí tem que ser 4, 5, 6 vezes por semana. Isso é super importante, pelo menos 50 minutos a 1 hora. E também o uso de medicamentos quando você já teve um quadro desse tipo. Aí você falou aí agora sobre dieta, exercício físico, e você comentou também sobre medicação. Tá, uma vez que aquela mulher teve aquele infarto e ela viu que chegou um ponto grave, um auge de um ponto gravíssimo da vida dela. Todos, depois que ela se recuperou, chegou para ela e falou: ó, você quase morreu, aquela coisa toda, recebeu aquela orientação. Aí você falou sobre medicação. Você sabe que tem pessoas, principalmente mulheres, que quando absorve isso para ela,
elas, por mais que ela ficou um mês debaixo da medicação, elas vão querer ficar na medicação pro resto da vida. É bom, não é bom? Até que ponto é bom a medicação? Então, normalmente, algumas medicações são eternas. Ah, entendi. Né? Então, a partir do momento que você teve um quadro, Ok. então, como eu falei, a maioria das obstruções é por conta de gordura. Então, o remédio para tirar essa gordura, para não deixar essa gordura entrar novamente, se você já teve um infarto, esse é para sempre. Ah, entendi. Né? Mas alguns, vamos supor, você colocou um stent. O stent é aquela molinha que a gente coloca dentro do vaso para o sangue voltar a correr. Né? Tem remédio que você vai tomar só 1 ano. Então, depende muito. Existem medicamentos que vão ficar durante o resto da vida, Entendi. mas existem aqueles que vão ser só por algum momento. E lógico, se você melhorou a alimentação, perdeu peso, está fazendo atividade física, muitas vezes a gente começa a ir tirando os remédios. Tirando aos poucos, né? Porque já tem uma nova vida, né? Uma nova vida mais saudável, a gente consegue retirar alguns medicamentos. Agora, sabe uma dúvida que eu tenho? As mulheres que já estão numa idade mais avançada aí, quando se trata da saúde cardiovascular das mulheres, a menopausa tem alguma influência nisso? Tem algo relacionado à saúde? Sem dúvida. Até a menopausa, as mulheres têm um índice de infarto menor do que dos homens. Então parece que tem um fator de proteção aí. Né? Isso não quer dizer que fazer reposição hormonal vai melhorar. Não acontece. A reposição hormonal não mostrou vantagem para diminuir a mortalidade. Mas durante até a menopausa, a mulher infarta menos que o homem. Mas o interessante é que após a menopausa, a mulher infarta mais que o homem. Nossa, Então curioso, é né? super importante, mulheres acima de 50, 55 anos, que estão entrando na menopausa, entrando no climatério, que a gente chama, né, aquele período da menopausa, é importante que ela faça o acompanhamento cardiovascular, porque o risco depois dessa idade aumenta e aumenta muito. E qual é a principal causa? Assim? Não sei se tem o número top 1 aí da principal causa dessas questões. Tem? Eu acho que assim, é o estilo de vida, eu colocaria, Bruno. Eu não vou te falar uma só. Eu achava mas que era o sem estresse. dúvida, tabagismo. Então. Eu achava que era o estresse. O estresse entra como um fator Principal, importante. Mas tabagismo, diabetes, causa muito estrago no coração. Estresse, colesterol, né, entra também junto. E hipertensão também entra junto. E agora já estão começando a ter uns estudos. Antigamente a gente não considerava a obesidade por si só um fator de risco. Claro que a pessoa obesa vai ter mais quadro de pressão alta, de colesterol. Mas vamos supor, aquele obeso que não tinha pressão alta e não tinha colesterol, a gente não conseguia ter uma correlação entre isso e doença cardiovascular. Mas agora, nos últimos anos, a gente já está vendo essa correlação que mesmo a obesidade por si só, ela já é também um fator de risco. Nossa, é importante, por isso que é importante ficar de olho, né? Sempre fazer check-up. Eu não sei se tem um tempo específico, sei lá, de 1 em 1 ano, de 6 em 6 meses, tem um período aí que é... A gente recomenda que depois dos 40 anos, uma vez por ano, seria interessante realizar um Antes check-up dos cardiológico. 40 precisa? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu Até preciso pra gente fazer isso aí. entender como que é o seu corpo antes dos 40. Mas aí Aí não você precisa vai ser se anual. Né? A gente fala, faça uma vez a cada 3, 4, 5 anos, mas o mais importante é, sentiu alguma coisa, teve alguma coisa que você sabe que não era natural para você, procure seu médico para poder fazer uma avaliação. Você tem feito, Renatão, esses exames? Check-ups? Não, o check-up da saúde eu faço direto. Graças a Deus. Olha, eu só tenho que agradecer que eu tô top. Tô top. Corpinho de bebê. Evito, Bruno, doutor Ricardo, eu evito bastante de me estressar porque não compensa. E você está comentando, no comecinho da nossa pauta, a gente estava falando um pouquinho sobre a respeito das crianças. Como que seria a palavra e a dica que você daria para todas as mães que viu que o seu filho de 4, 5, não sei nem se eu posso falar 4 anos, a idade certa, mas que aquela criança está muito acelerada e quando foi chegar no hospital viu que aquela criança sofreu um ataque assim. Qual que seria a dica que você daria para, seja na alimentação, seja, não sei, quem vai dar as coordenadas é você. Claro. Eu acho que a grande dica é assim, uma criança de 4, 5 anos, ela não vai ter uma doença adquirida. Sim. Por alimentação ou por maus hábitos, porque não deu tempo ainda de fazer alguma sim, alteração. Sim.
Então, normalmente, quando isso acontece, a criança já nasceu com algum problema que não sabia ou desconhecia, e aí ele se manifestou em algum momento. Sim. Então, a primeira dica é, né, faça visitas regulares ao pediatra, isso é importante. Do mesmo jeito que eu falo para os pacientes com mais idade, procurar o seu cardiologista, o seu clínico, o seu geriatra, a criança também precisa passar com o pediatra de vez em quando. Segundo, a criança ela tem que ter uma vida regrada, uma vida... mas a criança tem que ser estimulada em escola, com tudo, mas ela não tem que ser submetida a um estresse que a gente é submetido no dia a dia. Ela ainda não é adulto, ela ainda não tem as responsabilidades que um adulto tem. Né? Então é importante que deixar a criança ser criança. Sim. Né? Então aquele horário de brincadeira é importante, o horário do sono é importante. Então tudo isso é muito importante. Mas também vale as dicas para adulto. Se a criança começa a se queixar de algum sintoma que ela não tinha, é importante que vá visitar ou um pediatra, ou um cardiologista, não deixar ou um clínico, passar. e não deixar passar. Né? Crianças que reclamam todos os dias de dor de cabeça. Tem que avaliar. Não é normal, né? Crianças que ficam cansadas mais do que o comum em relação a outras crianças na hora da brincadeira. Isso também é um sinal de alerta. Criança que desmaia, né? Não é normal o desmaio. Então, aquelas queixas que não são do dia a dia e que não eram comuns para aquela criança, ela tem que também ser valorizada. Vista embaçada também é um sinônimo disso. Tontura, né? Tontura. Vista embaçada, às vezes sim. Né? É muito difícil uma criança com hipertensão, né, genética, porque ainda, nessa idade ainda não é o mais comum. Mas pode acontecer por outras doenças associadas que porventura o pai ou a mãe ainda não conhece. Agora, doutor, claro que é muito importante a gente estar sempre sendo acompanhado aí por algum profissional, mas agora uma dica para quem está em casa. Deus o livre, meu amigo lá em casa começou a passar mal, está com dor no coração, ou você mesmo está sentindo uma dor estranha. O que é que dá para fazer nesse momento? Não sei se tem um tipo de massagem específica, eu não sei qual é o cuidado que os médicos, por exemplo... Está sozinho, a pessoa vai, né? Exatamente. O que dá para fazer? O que a gente diz é o seguinte: se você encontra alguém desmaiado no chão, por exemplo, primeira coisa, chame ajuda. Né? Então, pede para ligar para o SAMU, para uma ambulância, chame ajuda. Né? Agora, se você está sentindo alguma coisa... E essa pessoa está sozinha em casa... Sozinha em casa, primeiro, chame ajuda. Isso é super importante. Se encaminhe para um hospital, ou um posto de saúde, ou chame alguém que possa te levar. Isso é super importante, né? Porque se a pessoa está queda de pressão, uma palpitação, uma dor no peito, começa a ter tontura, isso pode ser um sinal de infarto. E às vezes um infarto que seja grave. Então é importante que procure um centro de saúde. Nunca se automedique, porque você não conhece o que está acontecendo e pode ser que o remédio que você tome possa fazer pior do que, na verdade, estar ajudando. Então, a dica é, sentiu que está diferente, sentiu que é uma emergência, que não está passando bem, procure o serviço médico mais próximo. Eu perguntei porque, às vezes, a gente vê uma movimentação de... quando as pessoas estão sendo socorridas, ali de repente fazer massagem no peito. Eu não sei exatamente para que servem essas massagens. Isso existe, sabe, Bruno? É super interessante. Existem treinamentos que chama BLS ou TECA, que são treinamentos que são dados para a população geral, que se encontrar alguém desfalecido, desmaiado, a gente pode fazer isso. Né? Então é importante que as pessoas, se queiram acompanhar, procurem os órgãos para poder aprender a fazer essa massagem, que é a massagem cardíaca, né? Mas isso só com pessoas já com treinamento que devem realizar, mas isso não precisa ser profissional. A gente tem curso, inclusive, para leigos, né, que vale a pena procurar para poder treinar a população. Se fosse primeiro socorro. Um primeiro atendimento, né? Que legal, bom. Muito bom, papo maravilhoso. Né, Renatão? Maravilhoso. Importante. Demais. O senhor atende algum consultório específico? Deixa os seus contatos aí para quem tiver alguma dúvida, quiser procurar. Vai ser um prazer. Quem quiser entrar em contato, meu site é www.drcontesini.com.br ou cardiologistaesportivo.com.br. Pois é, gente. Esse é o Dr. Ricardo Contesini. Foi um prazer te receber aqui. Prazer muito obrigado. Olha, foi um papo super muito obrigado. Especial e importante pra gente, quem tá em casa aí, também saber os cuidados. Meu coração até mais leve.